Muito bem, vamos encerrar a nossa aula número 7, que nós tratamos de meritocracia. Nós começamos com um comentário meu sobre a precariedade do emprego, usando os slides. Por favor, pegue de novo os slides para acompanhar o que nós vamos conversar agora, tá bom? Fizemos um trabalho do Júnior e as formigas, e nós pudemos notar como que um menino inteligente, de uma boa família, de gente bacana, mas como ele tinha algumas ideias estranhas do que era direitos e meritocracia. Isto é subjetividade. Nessa brincadeira, esse fato aconteceu mesmo no sítio do Esquilo. Vocês estão vendo ao fundo o meu escritório aqui, no sítio do Esquilo. Como ele, uma gente boa como ele, um menino inteligente, como ele acaba pensando que existe o direito de matar as formigas fracas. Essa ideia de meritocracia, ela é um pouco confusa às vezes. É claro que desde eu trocar o pneu do meu carro a ser submetido a uma cirurgia, eu vou querer que quem faça isso para o meu carro ou para mim seja o melhor, que ele tenha mérito. Também é justo que os melhores sejam mais recompensados. Não é esta a questão. É questão nós entendermos quem tem mérito, quem deve ser protegido. E principalmente nesta corrida pelos melhores posições, quem está na frente. Existem algumas coisas na internet que, por certo, vocês conhecem e eu não vou repetir aqui. Não é? Mas vamos lá. Depois do exercício do caso do Júnior e as formigas, nós trabalhamos com um caso, perdão, com questões que vocês fizeram em grupo. Eu estou gravando aqui antes de ver o resultado deste trabalho, mas eu sei que foi difícil. As outras turmas tiveram dificuldade em trabalhar com isso. Por quê? Porque exige trabalhar com uma consciência, com uma percepção da subjetividade, e cada um dos 3 grupos trabalhou com isso. Eu espero que a gente possa ter esclarecido, seria melhor em sala de aula, não tem outro jeito, nós temos que trabalhar desse jeito, e eu permaneço aqui muito grato pelo esforço de vocês da gente ganhar essa briga junto, não é verdade? Muito bem, mas vamos lá. E daí? Nós trabalhamos já com isso e eu queria já entrar no slide 6 da nossa apresentação, onde aparece uma gozação minha, uma brincadeira, gurus da subjetividade modernista. Eu inventei esses termos, não acredito que algum autor tenha usado, mas eu gosto dele. Né? O próprio guru que aparece aqui é meio brincadeira, né? É uma ironia. Repara que em cada uma dessas épocas que nós trabalhamos, desde o Taylorismo, alguns gurus apareceram. Eu vou avançar alguns slides, né? Veja o slide 7, que tem aqui os gurus do comportamentalismo, e essas figurinhas e capas de livros eu mostrei em cada uma das aulas. Na aula do comportamentalismo, na aula do toyotismo, na aula do começo do pós-fordismo, e agora eu inventei o nome modernismo. O que é isso, né? Quem representava a subjetividade da época em cada um desses períodos? Quais eram os livros mais vendidos? Vocês veem lá no comportamentalismo, você tem um Peter Drucker. Vocês têm no toyotismo, vocês têm um Deming. Mesmo no pós-fordismo, né, você tem a mentalidade enxuta, são autores sérios. Mas vamos a uma livraria, vamos ver quais são os livros que estão empilhados e que as pessoas estão lendo, e que alguns palestrantes ligeiros e revistas e noticiários de televisão mostram, e são aulas das subjetividades presentes. Volte, por favor, ao slide 6.
o meu aqui, me perdi nos slides. Desculpa, vamos lá, slide 6. Vamos lá, aqui está, aqui está. Veja, tem aqui o Bernardinho falando sobre liderança. E ele diz que transformando o suor em ouro. E veja só, o esforço do. Primeiro, quem é o Bernardinho? Ele é um bom técnico, né? Não há dúvida. Né? O que ele entende disso? Por que ele faz palestras? Por que as pessoas vão ver o que tem o Bernardinho? Agora veja o livro dele. Transformando suor em ouro. Né? Ele destila uma subjetividade da mediocridade presente nas análises sócio-históricas, subjetivas. Se um psicólogo formado no Mackenzie, em psicologia, especialista em psicologia organizacional do trabalho, um dia começar a citar um desses autores, como diria o meu filho quando falava dos cachorros que faziam bobagem, pai, eles têm que apanhar na pata. Exatamente, meu querido aluna, apanhar na pata. Agora vem outra bobagem, né? Aqui nós temos o líder quântico. Que diabo é isso? Né? Eu não sei se a gente comentou nas aulas, eu sou físico, além de ser sociólogo e outras deturpações intelectuais. Né? Não tem nada de quântico nisso. O problema não é o autor vender e ganhar dinheiro, as pessoas comprarem e acreditarem nisso sem crítica. E outra, o monge que vendeu sua Ferrari. O que é que ele expressa? E aí, um best-seller, Quem Mexeu no Meu Queijo. Todos esses livros são representativos dessa ideologia sem crítica, exaltando o individualismo, exaltando o que se vire, e formam essa subjetividade que estão presentes. Né? É sobre isso que eu queria encerrar aqui a nossa conversa. Nós estamos em pleno pós-fordismo. Nós fizemos um exercício em aula passada onde nós comparamos as ideias de Ford com as ideias presentes. E, para dizer a verdade, esperava que vocês fossem um pouco mais críticos na percepção do pós-fordismo. O que me leva a dizer, vamos refletir um pouco mais, pessoal, vamos lá, vamos ler os autores que foram citados e ver os exercícios que fizemos no nosso trabalho. Muito bem. Nós temos as empresas ágeis, que falamos dela, lembra? Vocês até comentaram isso. E de que modo isso influencia as relações trabalho-empresa? Primeiro, na empresa ágil, toda a proposta é reduzir custos. Tudo bem, nós temos que reduzir custos. Acontece que quando a gente pensa que o ser humano é mercadoria, lá no tempo do Ford dizia isso, reduzir custos significa reduzir pessoas. Existe um fetiche do cliente. Nós não temos coragem de falar resultado, não sei o quê, né? Mas nós temos de dizer, olha, vamos atender o cliente. Quem pode ser contra atender bem o cliente? Eu, como cliente, quero ser bem atendido. Agora, ele se transforma em fetiche. Vamos pegar uma brincadeira com as palavras, é uma feitiçaria, é uma mágica. Esse cliente é uma coisa que, sem saber o que é, nós temos que respeitar. Né? É igual não passar por baixo de escada. Né? Um foco na vantagem competitiva. Tudo bem, as empresas têm que ser competitivas, ninguém é contra isso. Agora, isso significa que eu, ser humano, tenho que ser competitivo. O meu colega, o meu companheiro de trabalho é meu competidor, da mesma maneira que a minha empresa compete no mercado. A cadeia agregadora de valor elimina desperdícios. Quando Júnior, das formigas, ele acha justo que as formigas mais fracas morram, ele dá a ideia de que nós temos que eliminar desperdícios. E quem é desperdício? Aquele que não agrega valor.
E temos que reduzir o número de empregados. Toda essa estratégia porfordista nos traz aquela conversa que nós vimos nos slides anteriores da precarização do trabalho, da subutilização da competência, né? E nas relações trabalho-empresa, a gente tem a automação dos meios de produção, cada vez eram os robôs, agora são os computadores. As empresas são enxutas, quanto menos gente, melhor. As metas são impostas de cima e elas são cada vez mais altas. E nós achamos normal, é isto que tem que acontecer, e ai daquele que não aceita isso. E sistemas rigorosos de controle, premiação e punição. Muito bem, vamos no slide seguinte. Qual é a subjetividade deste pós-Fordismo? Veja os slides 9. Né? Primeiro, a premiação exclusivamente por cumprimento de metas. Aqui tem sempre aquela história, né? Eu tenho que cumprir metas, as empresas têm metas, claro. Agora, eu valorizo o cumprimento de metas. Isso é exatamente igual ao Charlie Chaplin naquele movimento lá, que são os filmes clássicos, e ele rolando naquela engrenagem. Essa meritocracia nas empresas valoriza aquelas pessoas que são submissas à cultura. A substituição imediata dos menos capazes. E a valorização das lideranças inflexíveis, aquelas lideranças duras. Nós comentamos na aula passada essa questão, né? E o individualismo. É interessante, na época na Era de Ouro, lá no comportamentalismo, se exaltava e se valorizava a colaboração, a participação, o compromisso, o trabalho em equipe, quando no pós-Fordismo nós incentivamos a competição. É então interessante que nós incentivamos a competição e queremos fazer programas de gestão participativa e colaborativa, e os empregados não competirem, são cooperarem. Não é? Muito bem. O Você S.A. A maioria desses gurus que eu citei aqui, do chamado, entre aspas, modernistas, eles defendem a ideia da responsabilização do indivíduo pelo seu mau desempenho e cada um deve cuidar da sua vida. Ele é você, sociedade anônima, o que significa o seguinte: você, pessoa, tem que agir competitivamente como a empresa age com relação aos seus competidores. Você responsabiliza o indivíduo pelo mau desempenho. Se a empresa não treinou, não desenvolveu, não cuidou, não selecionou e a pessoa não está indo bem, ele é culpado. Fim de papo, né? E eu busco ganhos individuais e não grupais. Aqui é uma contradição. Se fala em grupo, equipe, trabalho, né? Mas, na verdade, eu quero desempenhos e ganhos individuais. E aquele relacionamento, camaradagem, amizade, eu estou substituindo pelo network, que é o quê? Estabeleça relações que são vantajosas para você, sociedade anônima. Você não tem mais amigos, você tem interesses. Triste. Muito bem. É sobre todas essas coisas que nós vamos trabalhar para fazer a nossa avaliação individual a ser entregue na aula 8. Depois dessa palestrinha, né, nós vamos dar tempo para discutir sobre isso. Mas, na verdade, é um trabalho, vocês encontram na apostila que vocês estão vendo, vocês encontram todos os detalhes. Cleia e eu estamos agora dispostos a conversar com vocês até o final da aula. A palestra de hoje, esta aqui, né, vai ajudar imensamente vocês a fazerem o trabalho de avaliação individual final. O tema: as condições socio-históricas contemporâneas e a ética do especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Na apostila tem todas as dicas e nós estamos aqui dispostos a responder para vocês. Até lá, muito obrigado. Vamos nos ver ainda hoje, né? Vamos conversar.
E durante a semana estamos ainda às ordens para responder perguntas para vocês fazerem o trabalho, né? Ele é simples, mas vai exigir que o tico e o teco do nosso cérebro funcionem, tá bom? Afinal, nós somos especialistas em psicologia organizacional e do trabalho. Até lá, muito obrigado pela paciência de vocês. Está sendo muito legal vencer esses desafios juntos. Até lá.